Agora nós vamos trazer um acidente que infelizmente acabou tirando a vida de uma pessoa. Nós vamos trazer agora mais informações sobre um gravíssimo acidente e fatal registrado hoje pela manhã na Rota do Mar, aqui no bairro de Guaxuma. A vítima foi identificada como José Rafael Cordeiro dos Santos, de 27 anos, que trabalhava como segurança. Vocês vão entender tudo nos detalhes da reportagem de WT Williams Tavares. Deixa eu ver. O acidente fatal foi registrado neste trecho da Rota do Mar, em Guaxuma. De acordo com as informações que nós apuramos com a Polícia Militar, inicialmente a moto teria batido no meio-fio, em seguida atingiu um poste. A motocicleta era conduzida por um segurança identificado como José Rafael Cordeiro dos Santos, de 27 anos. Estiveram no local desta ocorrência a Polícia Militar e agentes do DMTT. A nossa reportagem conseguiu conversar com o tio da vítima. Ele estava de plantão durante a noite, veio pegar uma ocorrência aqui no Caique. E na volta, aconteceu essa fatalidade aí. Ele já trabalhava há muito tempo como segurança? Eu não sei o tempo, mas já há uns anos já que trabalhava como segurança. Gostava muito dessa função de segurança. Os pais dele moravam aqui perto? O pai dele mora em Rio Grande do Norte, né? A mãe dele morava em Pilar, mas também já faleceu. E ele vivia com a gente, minha mãe que mora aqui no Caetés, mas atualmente ele era casado com a Sabrina, que é a esposa dele, morava lá no Rio Novo. O pai dele, do Rafael, estava vindo para comemorar o aniversário por esses dias? Para falar a verdade, ele veio, passou uns 15 dias com a gente aqui para completar os 50 anos de vida. E inclusive ele voltou ontem à noite para Rio Grande do Norte e hoje pela manhã recebi essa notícia chegando na casa dele. Pelo horário do acidente, ele já estava provavelmente perto de largar, né? Justamente. Ele já estava voltando para encerrar o plantão. Você convivia bastante com ele? Convivia. Semana passada a gente comemorou o aniversário da esposa dele. Só vem o reflexo da nossa conversa lá. É complicado, é pesado. Bom, não é fácil, né? Enfim, mas estão aí todas as explicações e até então não se sabe. As informações que nós recebemos, né, desde de manhã no nosso programa de rádio, inclusive o nosso querido Cabelo Prateado, que é o nosso repórter do nosso programa Para Estar na Hora, entrevistou, inclusive, o irmão, parentes, enfim, tudo mais, e não se sabe o que aconteceu. Ele pode ter tido um mal súbito, ele pode ter cochilado pelo cansaço, talvez, do trabalho, né? Pode ter sido trancado por algum veículo. A gente não tem essas informações da dinâmica do que causou o acidente, né? Pode ser que agora a gente consiga entender, porque vamos agora ao vivo, nesse exato momento, porque nós vamos continuar falando sobre esse acidente ocorrido agora, né? Agora pela manhã, lá na Rota do Mar, quando José Rafael Cordeiro Santos, um jovem, né, de 28 anos, que trabalhava como segurança e acabou morrendo depois de bater num poste, como nós vimos na matéria agora do WT. E olha, vale lembrar que esta é a segunda morte em acidentes no local em apenas 5 dias. Eu vou trazer ao vivo a Carol Guibo nesse exato momento, para que a Carol possa trazer informações para a gente, porque parece que a polícia já está investigando esse caso para saber o que aconteceu. Se a pista tem algum problema, se tem alguma dificuldade, ou se houve alguma situação ali de alguém ter trancado esse motociclista. Já se tem algumas informações sobre isso, Carol? Boa tarde. Oi, Wilson, está sendo tudo investigado. Boa tarde para você novamente, boa tarde para todo mundo. E quem está investigando aqui é a equipe do Carlos Alberto Vieira, chefe de operações da Delegacia de Acidentes, que está aqui do meu lado. O Wilson estava perguntando, né, que linhas de investigação estão sendo tomadas para descobrir, talvez, a motivação desse acidente que acabou com esse jovem morto aí, jovem de 28 anos, que acabou morrendo na manhã de hoje. Muito boa tarde. Boa tarde. De fato, uma fatalidade, né? Nós, assim que tivemos conhecimento do acidente, fomos ao local para tentar levantar as primeiras informações. Inicialmente, ele perdeu o controle. Foi para o canteiro central ali e se chocou contra um poste, né? Essa foi a primeira impressão. Mas já começamos a levantar algumas informações e há a possibilidade de ter envolvimento de um outro condutor, de um outro veículo. Nós estamos com essa linha aí para poder avaliar se realmente houve ou não a intervenção de outra pessoa. Como o Wilson acabou de lembrar, né, esse é o segundo caso segundo acidente com morte, digamos assim, em apenas uma semana, né? O outro caso aconteceu no fim de semana, uma mulher acabou morrendo depois de um caminhão colidir com a moto em que ela estava, também na Rota do Mar.
O senhor consegue enxergar algum motivo específico desta rota, desta avenida? Está acontecendo tanto acidente assim? Inclusive, assim, houve 2 acidentes em uma semana, né? Mas já tivemos outros casos ali e, na verdade, eu a considero ali uma via muito importante, né? Uma via que liga a parte alta, Benedito Bentes, ali ao litoral, Guaxuma. É uma via que está em excelentes condições. Acredito que também possa haver um pouco ali de negligência, as pessoas trafegando um pouco com mais velocidade do que a via poderia comportar. Pode acontecer isso, sim. Talvez a colocação de redutores de velocidade pudessem minimizar esses acidentes, mas o fato é que realmente tem acontecido muitos acidentes ali. E uma outra coisa que dificulta a nossa apuração é porque ainda é uma via pouco habitada, então nós temos ali pouco monitoramento, né? Não existem pontos comerciais e residências que pudéssemos assim, nos valer das imagens de seus sistemas de câmeras. Então, no momento, realmente está sendo muito difícil a apuração. E, portanto, nós pedimos, né, que pessoas que tiveram contato, conhecimento do fato, que pudessem prestar algum tipo de informação, que possam fazer através do 181, de denúncia, né? Será muito importante a população nos ajudar nesse sentido. O Wilson estava conversando um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, a gente estava conversando, né? E relembrando, né, o caso da semana passada em que um casal acabou sofrendo esse acidente. Eles estavam numa moto, estavam saindo do Benedito Bentes, depois de trabalhar o dia inteiro, iam dar uma voltinha na praia e foram atingidos por um caminhoneiro. Nesse acidente, a mulher acabou falecendo, deixando 3 crianças. E aí, depois a gente recebeu a informação de que esse caminhoneiro que se negou a fazer o teste de alcoolemia, mas que aparentemente estava embriagado, ele pagou uma fiança e foi liberado. E aí, isso aí, claro, gerou a revolta, né, das pessoas, da família. E eu queria que o senhor explicasse, né, para as pessoas aqui que estão assistindo a gente, como é que funciona esse tipo de situação. Quando uma pessoa que causa um acidente gravíssimo, como foi desse caso, estava claramente embriagada, se nega a fazer, paga uma fiança e é liberado. Como é que isso funciona aí de acordo com a lei? Porque a gente é leigo aqui, a gente queria entender de quem entende. Bem, na verdade, realmente, isso às vezes causa estranheza para aquelas pessoas que não são do dia a dia, não estão lidando com a legislação. Mas é previsto, né? E na hora que foi feito o procedimento, foi verificado essa possibilidade e foi aplicado, porque é um direito que assiste a qualquer pessoa. Então, mesmo que seja uma coisa que nos causa bastante incômodo, além do mais, aqueles que perderam, né, seus queridos, né, seus parentes, ficam sem entender, querem a justiça, né? Mas aqui, no momento devido, né, em sede de justiça, isso será apurado, mas esse é um direito que cabe a todo o cidadão, dependendo do tipo do crime, né? E no caso, crimes de trânsito, traz essa previsão. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas respostas, doutor Carlos Alberto, chefe aqui de operações das delegacias de acidente, dando esse depoimento e explicando para a gente, né, como é que funciona essas investigações quando acontecem mortes no trânsito. Wilson.